Moradores peruanos são aterrorizados por criaturas com mais de 2 metros de altura. Uma nova Operação Prato pode estar por vir. UFO phenomenon. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial. Como vocês já sabem, já viram lá no Instagram, quem me segue no Instagram já tá sabendo da novidade, já saiu a capa do nosso livro, que vai ser vendido em setembro de 2023, agorinha, então não percam as atualizações nas nossas redes sociais, aqui no canal eu vou falar bastante disso. Estaremos com o nosso livro em breve à venda e vai ser muito bacana, eu prometo, ele tá muito legal. E este caso de hoje é um dos casos que faz com que este livro ganhe ainda mais poder quando se trata de falar sobre o contato extraterrestre que acontece há milênios e que está acontecendo nesse exato momento. Hoje vamos falar sobre o caso no Peru, isso mesmo, a divisa amazônica está em alerta com contatos entre moradores locais, ribeirinhos e criaturas com mais de 2 metros de altura. A Promotoria Nacional do Peru acusou gangues ilegais de mineração de ouro por se passarem por alienígenas com mais de 2 metros de altura para aterrorizar os residentes locais. Tá, peraí, então vamos começar aí. Acusaram pessoas de se passar por criaturas de 2 metros de altura. Tá, primeiro vamos arranjar todo mundo com mais de 2 metros de altura lá no meio da selva peruana para começar a história. Mas fica mais bizarra ainda. De acordo com o relatório do New York Post, os moradores do Alto Nanay, um vilarejo com cerca de 3 mil pessoas no norte da bacia amazônica, afirmam ter visto alienígenas blindados e flutuantes de 2 metros de altura usando capuzes de cor escura e voando entre os rios e a mata fechada. Tudo isso acontece desde meados de julho e já foram relatados vários momentos em que esses encontros acabam com tiros sendo dados em direção a essas criaturas que, segundo os moradores, são imunes aos tiros. Tá, então se isso são realmente as gangues ilegais de mineração, como é que eles estavam voando, tinham 2 metros de altura e eram imunes a tiros? Isso me faz lembrar das piadas que fizeram lá na época de Varginha, falando que tinha sido então um morador de rua local que as meninas tinham visto, que estava todo machucado por causa da chuva de granizo e por isso as meninas confundiram com um alienígena. Vai vendo o que vai dar essa história. Os moradores até compararam os atacantes a duendes verdes e muitos especularam que eram os descascadores de rosto, uma cultura, um folclore popular da região. O meio de comunicação informou que as gangues esperam incutir medo nos moradores para mantê-los dentro de suas casas e longe das minas de ouro ilegais. Também foi especulado que as gangues estão usando jetpacks para alcançar pontos mais inatingíveis das densas selvas perto do rio Nanay para minerar mais ouro. Tá entendendo para onde está chegando isso? Tá entendendo que a piada tá ficando cada vez mais ridícula? Recapitulando, então eles são garimpeiros com mais de 2 metros de altura que usam jetpacks, que são aparelhos simplesmente impossíveis da maioria das pessoas verem se tem. Eles se vestem com capas pretas e são imunes a tiros. Poxa vida, hein? Essa galera aí ou assistiu o filme do Rambo, do MacGyver, misturou tudo, enfiou o Mad Max no meio e uma pitadinha de Steven Spielberg para criar um roteiro desses. Pode ser tudo isso aí, menos extraterrestres, que essas pessoas estão vendo. Foi assim na Operação Prato, em 1977, 78, para quem não recorda, a Força Aérea Brasileira foi deslocada até o Pará, então, para investigar pessoas que se diziam estar sendo atacadas por luzes que vinham do céu. Beleza, até aí tudo ok.
Mas até chegar a esse ponto, foi muito ridicularizado. Os médicos diziam que as pessoas não tinham instrução, não tinham cultura suficiente, estavam vendo coisas, que as mulheres estavam vendo coisas, que elas não estavam sendo atacadas. Até que chegou o ponto que a metade da aldeia, a metade da vila foi embora lá, da vila de Colares na época. E daí a coisa começou a ficar séria, daí a Força Aérea foi levada para lá, montaram acampamento, viram os tais discos voadores, viram essas máquinas com tecnologia avançadíssima pairando por lá, fazendo experiências com os moradores, e tudo isso se tornou algo oficial, algo real e palpável. Mas antes teve que, falecer pessoas para que tudo seja levado a sério. E parece que aqui, nessa história peruana, está acontecendo algo muito parecido com o que aconteceu lá na Operação Prato. E claro, eu quero o seu joinha, eu quero a sua inscrição, eu quero a ativação do sininho aqui, se você ainda não fez isso, para não perder nenhum tipo de informação como essa, que a mídia com certeza não está falando, não está nem ligando para isso. A Promotoria Nacional do Peru acusou essas gangues ilegais de mineração de ouro de se passarem então por alienígenas. E além disso, usando jetpacks para alcançar esses pontos inatingíveis, que é quase impossível dentro da mata fechada, com o tanto de vegetação que dificultaria ainda mais o uso desses aparelhos super tecnológicos. Quem disse isso foi o procurador Castro Quintanilla, procurador do governo peruano, que está investigando o caso peruano. Os promotores disseram que esses jetpacks foram usados pela primeira vez por esses cartéis de mineração ilegal para explorar então as profundezas da floresta neste caso. Até então não havia nem um registro desses jetpacks por perto. Segundo o New York Post, Alto Nanay é rico em ouro e o metal é depositado nos leitos dos rios. O debate alienígena começou lá em julho, quando os moradores então começaram a reclamar desses ataques de uma criatura de 2 metros de altura. Outras testemunhas oculares, como uma professora de uma escola, afirmou que a estranha criatura parecia com um alienígena que estava voando do chão. E esses casos de seres flutuando não são de hoje, estão repletos no livro azul Blue Book, lá dos Estados Unidos, Operação Prato, o caso Varginha, enfim, temos N momentos em que seres extraterrestres são vistos flutuando. Não só eles, como os objetos por onde eles vêm, esteiras, os próprios discos voadores, são descritos como objetos flutuantes, Alguns abduzidos muitas vezes pensavam que eram carros ou ônibus que tinham se acidentado em meio a matagais, e quando chegavam perto viam que aqueles objetos não tinham rodas, estavam flutuando. Então isso já faz parte também das histórias dos contatos, e agora está sendo visto no Peru, dentro da selva amazônica de novo, que com certeza é rica e tem muita coisa para ser explorada ali, e deve chamar a atenção até dos nossos queridos coleguinhas lá de cima. E claro, eu vou querer a sua opinião aqui embaixo sobre o caso. Estamos diante novamente de uma Operação Prato, de uma operação novamente da Força Aérea peruana dessa vez, e até da brasileira, porque faz divisa aqui, ou tem algo mais? Realmente tem esses garimpeiros que estão altamente tecnológicos com seus jetpacks, andando, flutuando sobre os rios amazônicos? É bem difícil de confirmar, mas que o histórico da floresta amazônica com contatos seres, com índios, com civilizações antigas é de muito tempo, isso a gente não tem nem dúvida, os registros estão aí para quem quiser ver. E também quem quiser analisar as entrelinhas de muitas das tribos indígenas que falam do contato com esses seres vindo das estrelas. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, é muito importante aqui para o canal, para fazer com que ele cresça ainda mais. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!